Bom dia, Ingra. Já te chamo. Bem-vinda. Peraí. Ótimo. Oi, Micheline, bem-vinda. Oi, bom dia. Bom dia! Bem-vinda. Obrigada, obrigada, amada. E aí? Tá aí E aí, tá botei. cheia de luz caindo. É para dar uma animada aqui. Para estar à sua altura, né, Ingra? Brilhando como você. Imagina. Então, obrigada. Feliz Dia das Mulheres. Para você também, para todas nós, para todo o nosso planeta maravilhoso, né, para todas que vieram antes da gente, né, todas que estão agora e todas que virão também. Que seja um dia de resgate, um dia de consciência, de muito amor, de sensibilidade, de tudo que significa, né, esse dia e o que ele representa também. Então, muito obrigada, Ingra, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente no Mulheridade. Vou tirar esse filtro, gente. No Mulheridade, que tem essa proposta da gente falar de questões do feminino, das mais amplas que sejam. E eu acho que você está desenvolvendo um trabalho muito bacana, muito interessante, né? E ao longo da sua trajetória de vida, da sua carreira também, né? Você sempre teve um olhar mais amplo, né? Para tudo que você escolheu fazer na vida. Então, muito obrigada por ter aceito. A Ingra é atriz, como todo mundo sabe, escritora, como todo mundo sabe, também é terapeuta sistêmica e semeadora, nas próprias palavras dela, né, de novas ideias. Então, vai contar um pouquinho aqui pra gente dessa trajetória. Com a palavra, Ingra Liberato. Oh, amiga, gratidão, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente começar a conversa. Para você tá tudo bem? Imagem, som, essas coisas? Tudo Para certo? mim tá ótimo, tô ouvindo super bem. E até fiquei pensando, Tá. sempre dá errado alguma coisinha, né? Hoje não deu. Estamos Não, com as bênçãos não aqui, vai dar, graças a não. Deus. Não, porque assim, ó, Obrigada. eu não tô tão do lado do molde, então assim, se por um acaso trancar qualquer coisa, você me avisa, tá? Que eu achei Tá, que ia pode ficar deixar. mais. Tá. Então, amiga, nem sempre na vida eu fui assim tão conectada como eu sou hoje. Eu percebo que isso é um processo, né? Eu cresci num ambiente assim muito conectada com a arte, com a natureza. A arte nunca saiu da minha vida, graças a Deus. Assim, as poucas vezes que eu me distanciei dessa minha expressão de alma, ficou muito claro que a minha alma adoeceu. E quando eu me distanciei da natureza também, da mãe natureza, eu também entrei nesse lugar assim de uma artificialidade que atrapalha muito a nossa vida, porque hoje eu percebo que esse mundo natural, o mundo interior, né, que é exatamente essa expressão da alma, é o mundo da verdade, né? Esse mundo que a gente criou e que tudo bem, a gente pode colocar assim um pouco de arte, um pouco de natureza, um pouco de conexão real entre as pessoas e transformar esse mundo artificial em alguma coisa um pouco mais equilibrada. Mas quando a gente, pelo menos na minha experiência, quando eu tive como referência só a cidade grande, né, e essa correria para ganhar dinheiro, para encontrar um lugar ao sol, né, a competitividade. Quando eu me deixei guiar só por esses aspectos, eu me distanciei da minha própria essência, né? Então hoje eu percebo assim, meu Deus, a vida de verdade, né? Assim, a alegria de viver,
a conexão e a essência do que nós somos está na mãe natureza, está nesse nosso mundo interior, está nas relações, na amizade, no amor, na verdade, que nem sempre é uma verdade amorosa, às vezes é uma verdade de guerra momentânea, mas a gente precisa olhar para aquilo até para poder curar, para poder transcender. Então, assim, o mundo da verdade, e a gente está conectada num grupo de estudo, de expansão da consciência, a gente olha muito para isso. O mundo da verdade é um mundo bem desafiador, que nem todo mundo quer olhar, né? A maioria das Com pessoas certeza. querem ficar na sua zona de conforto, né? Quer ficar ali na imaturidade, na ilusão. Só que ficar na ilusão também é bem sofrido, né? Eu prefiro, então, aprender a fazer o trabalho, né, de olhar para a verdade com entusiasmo, sabendo que eu estou aqui para isso. Melhor do que estar nesse mundo de ilusão, sofrendo, sem saber por que está sofrendo, sem saber o que veio aqui fazer, cheio de carências. Então, nossa, assim, é uma eterna descoberta sobre nós mesmos, né? O autoconhecimento. Com certeza. E também a gente tem uma questão na caminhada da vida, né, que nós também não somos as mesmas pessoas, né, que a gente era. Então, para a gente também, o que a gente vai vendo vai se renovando, né, e vai trazendo esse olhar de quem a gente é diante do mundo que a gente está vivendo. E não é nada fácil. E eu penso também que o desafio é a gente conseguir olhar para tudo isso e mesmo assim ter amor, né? Exato. Que é uma Exatamente, busca também, amiga. né? Como você disse, tem dias que a gente consegue, tem dias que não dá, né? Tem dias que o que deu para fazer tá mais conectado com outra energia, né? Mas aí no dia seguinte, né, a gente tem a chance de continuar e tentar mais uma vez, né? Mas sabe o que que eu Mas tenho reparado, amiga? Assim, é que o nosso conceito de amor também é um pouco talvez equivocado, porque assim, quando a gente manifesta algo que é verdadeiro, né, diante de alguém, quando a gente se expõe e até fala, olha, tô com raiva, olha, não tô dando conta, isso é um ato de amor. Né? É que o nosso conceito de amor, ele é assim, né? Amor tem que ser sempre fofinho, tem que ser sempre, né, alguém, um acolhimento, tem que ser sempre uma mão passando na cabeça. Nem sempre isso é amor, né? A gente vê, inclusive, a sim, gente tem filhos que são amigos, né? O João e o Gui. A gente vê como, às vezes, exatamente em nome do amor, a gente tem que dar uma bronca, a gente tem que pôr limite. Isso é amor. Então, assim, o que é amor, né? Amor é a verdade, eu acho. É a verdade, é a vida, é a gente fluir com a vida, é a gente confiar. Então, nossa, tanta coisa. É muito bom a gente, inclusive, estar falando disso no Dia da Mulher, né? Porque esse feminino, eu tenho falado sempre isso, eu acho que está dentro de homens e mulheres, né? Esse feminino que é a capacidade de acolher, mas também é a capacidade de dar limite, de regenerar, de transmitir a vida, né? De ser amoroso. Isso está nos homens também, né? E a gente pode falar desse lugar mais inteiro, onde temos aspectos femininos, aspectos masculinos, somos seres integrais, né? Não sei como é que você vê isso também. eu penso a mesma coisa que você, né? Uhum. Mas também tem uma discussão. Deu uma trancadinha. Então, a minha mãe estava ligando. Oi? Minha mãe ligou, depois eu vou Ah, ligar para tá. ela. E aí interrompeu aqui. Tá. Mas eu vejo da mesma forma, né? Não foi assim que eu vi sempre, né? Porque eu nasci dentro de uma determinada cultura, né? Minha formação é católica, então eu tinha uma visão muito mais polarizada, né? Do que é feminino e masculino dentro da educação que eu recebi, né? E depois eu fui. Algumas coisas não dialogavam, né? Não dialogavam. Dentro de mim parecia outra coisa, né?
Então, foi uma desconstrução também, né, de compreender. E aí, como mãe de meninos também, essa responsabilidade, né, algumas compreensões que eu também não tinha, né, de como que eu educo, né, primeiro eu achava que era todo mundo igual, né, e depois, na hora de educar, eu fui vendo que nem eles entre si são iguais, né, são seres totalmente diferentes. É, exatamente, amiga. É interessante isso, né? Porque, assim, minha mãe sempre foi feminista, né? Ela hoje tá mais madura e eu acho que ela não atua mais da maneira que ela atuava. Mas eu cresci escutando um discurso feminista e o que eu via é que não tinha coerência. Não tinha coerência, assim, tinha toda uma luta, né, essa palavra de ordem que eu de fato não adoto, tinha toda uma luta pelo seu próprio espaço, porque não sei o quê, que não sei o quê, e o que eu via é que ela própria, que é uma mulher maravilhosa, que é uma poetisa, uma artista, tem mil qualidades, mas nesse setor, ela própria não ocupava esse espaço, né? Assim, da vida profissional, ela própria se colocava no lugar que ela reclamava, né? Eu via isso e eu falava, gente, alguma coisa aí não encaixa. E aí eu cresci com isso, né? Fazendo o que eu queria, mas sem nenhum discurso, simplesmente fazendo o que eu queria. Muitas vezes eu não fiz o que eu queria porque esse machista interno não me permitia fazer, porque esse auto-julgamento, essa autorrepressão não permitia. Então, não tinha nada a ver com o homem lá fora, tinha a ver com o machista dentro de mim. Assim, eu comecei a ver isso muito claro. E aí é interessante, porque nos últimos anos da minha vida, principalmente assim, o último ano da minha vida, tem vindo, o ano mais recente, né? Para não dizer o É, último, nos últimos anos é, recentes. os anos mais recentes, assim, tem chegado muita coisa, assim, até na terapia sistêmica que eu faço hoje, tem chegado muita coisa para mim relativo a esse feminino sagrado e ao masculino também. Por quê? Eu acho que é porque eu nunca estive numa ponta dessa guerra, né? Ou dessa polarização. Eu estou sempre olhando assim, mas o que é o feminino potente? O que é o masculino potente? Porque assim, o que eu percebo é que muitas vezes as mulheres adotam uma postura de enfrentamento que serve ao patriarcado. Então, assim, amiga, isso é um auto-engano. Assim, essa vibração de enfrentamento ou até de luta de poder ou de ter um poder sobre o outro, de manipular o outro, de ter o seu querer por cima do outro, né? Essa disputa de poder tem a ver com patriarcado, só muda de nome. Então, sabe que outro dia eu assisti num documentário que está no YouTube, então eu recomendo, A Era do Ego. Eu Eu vou vi botar uma, aqui. eu vi uma coisa que eu fiquei chocada. Assim, no período que eles estavam começando a construir todo esse sistema de consumo no qual a gente está inserido hoje, o primo de Freud saiu da Europa e foi para os Estados Unidos e foi contratado porque ele levou ideias de Freud que tinha a ver com o nosso inconsciente, né? Nosso inconsciente pessoal. Então, toda esse submundo interno ligado à sexualidade, reprimida principalmente, né? E reprimida graças à Igreja Católica e ao patriarcado. Então, assim, o primo de Freud levou isso para grandes empresas nos Estados Unidos que queriam trabalhar com as massas, que queriam manipular as massas. Aí, olha o que aconteceu. Um dos clientes desse cara, que eu não lembro agora o nome, eram as empresas, as fábricas de cigarro, que estavam sentindo falta das mulheres fumarem. Porque era um tabu mulher fumar. Então, os homens fumavam, mas eles só pensaram: bom, a gente quer que as mulheres fumem para a gente dobrar ou triplicar o nosso número de consumidores. E aí, o que foi que esse primo do Freud trouxe? Olha,
tudo é sexualidade, tudo é sexo. E as mulheres têm uma inveja dos homens com relação ao falo. As mulheres gostariam de ter o próprio falo. Então, vamos vender a ideia de que o cigarro é o próprio falo das mulheres, que elas vão ter o próprio falo na sua própria mão. Então, assim, eles criaram um evento na época que eram umas mulheres jovens, assim, modernas, fumando, tirando assim da meia, da cinta-liga, um cigarro e fumando em público. Contrataram jornais para filmar essas mulheres ali indo contra um tabu, né? E aí botaram isso em todos os jornais, fizeram fizeram uma mídia, né? Uma propaganda assim, como se aquilo tivesse sido casual, mas foi tudo armado. E aí o que que começou a acontecer? As mulheres começaram a fumar achando que estavam sendo modernas, que estavam rompendo padrões, elas estavam sendo manipuladas. Então, assim, quando eu vi isso nesse documentário, amigo, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, a gente tem que ter muita atenção com as ideias que estão nos fertilizando, porque essas ideias de polarização e de guerra e de separação pode estar sendo polinizada pelo próprio patriarcado, né? E, enfim, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente olha para todos esses conceitos e ter uma reflexão atenta sobre isso. Eu tenho um masculino dentro de mim. Se eu começo a guerrear com os homens, eu estou massacrando os meus aspectos masculinos, que são a capacidade de escolha, a capacidade de ter firmeza, a capacidade de ter ação, de me proteger. Agora, tudo isso em harmonia com o meu feminino. Se eu não faço essa integração dentro de mim, eu nunca vou ter uma relação saudável com os homens. E não é isso que eu quero. Eu quero uma relação saudável, né? Então, Ainda mais que nós somos mães de meninos, né, também. É importante. E uma coisa, né, que você falou aí também da luta, me lembrou da Atena, né, da mitologia, que é a guerreira, né, mas com sabedoria, né, ela fazia oposição ao Ares, né, que era o guerreiro sanguinário, mas que não pensava, né, empreendia a luta pela luta, né, e é um pouco isso que a gente também, esse mito vive um pouco na gente também, né, porque nós somos capazes de fazer qualquer coisa, né, as grandes forças, né, de reabilitação nos pós-guerras eram as mulheres, né? Somos nós, né? Quando qualquer coisa que acontece, a gente tem essa garra, essa força para se levantar, para reconstruir, né? Fazemos qualquer coisa pelas nossas crias, né? A gente descobre forças que a gente não sabia que tinha, né? Na maternidade, eu descobri coisas sobre mim que eu não sabia, que eu não fazia por mim e que eu passei a fazer em prol dos meus filhos, inclusive melhorar como pessoa, né? Inclusive, pensar um pouco mais, refletir um pouco mais, né? E me pacificando, né? No processo até para educá-los, né? Para serem homens num mundo mais parecido com o mundo que eu imaginava, né? E que eu imagino ainda, né? sim. Dentro dessa... Mas é muito importante isso que você traz, dessa consciência, né? Porque às vezes a gente, no afã de fazer alguma coisa, vem algo e nos manipula e a gente acha que aquilo ali, né? Olha que... Né, é perverso isso, né, que é feito com os desejos humanos. Nesse caso, né, foi um desejo feminino de liberdade, de independência, e que realmente, né, o cigarro representava isso. Eu me lembro das propagandas do Hollywood, aquele cigarro, que eram os caras no barco à vela, né, fazendo coisas no mar e fumando. E eu ficava assim, mas não tem nada a ver, a gente não pode fumar quando faz exercício, né, como é que é isso? Tudo a ver. Era uma coisa muito engraçada, né? Liberdade, mas você não tem saúde para estar ali num bar com a vela se você está fumando, né? Mas mesmo assim, isso é difícil. E acontece ainda hoje nas manipulações pelos algoritmos também, né? Que você fica achando que só aquilo que vem para você no seu timeline é o que está acontecendo no mundo, né? Mas, Ingra, fala um pouquinho também do seu livro. Como é que surgiu a história assim, de você escrever, né, colocar ele, oferecer a sua experiência, os seus saberes para o mundo através da literatura? Então, eu tô nesse processo, né, de autoconhecimento de uma maneira mais profunda nos últimos 8 anos, né? E tem tudo a ver até com o nosso grupo de estudo. E aí, nesse processo, eu recebi
um diagnóstico de uma amiga nossa, da Ana Vitória, isso está na introdução do livro, que era para eu escrever sobre o medo do sucesso, né? Ela falou, Ingra, você tem medo do sucesso? Escreva sobre isso. E aquilo ficou em mim. Eu falei, caramba, será que eu tenho? O que é isso? O que é medo do sucesso? E fui investigar, fui atrás disso, né? Fui pesquisar dentro de mim, fazer uma visita, revisitar toda a minha vida sobre isso. E eu percebi que, de fato, ela estava certa, que eu tinha medo do sucesso, que eu tinha me sabotado inúmeras vezes. E aí eu comecei a escrever esse livro muito tímida, muito insegura, com muito medo de me expor, porque assim, um dos disfarces do medo do sucesso é exatamente esse, né? De que a gente é humilde, que a gente deve ficar no nosso lugar, que a gente não precisa querer tanto essa expansão, mas na verdade isso é um medo de exposição, né? Um medo de ser transparente, de arrancar a nossa máscara, de mostrar nossa limitação, nossa humanidade. E eu fui fazendo esse processo de autocura, eu diria. Então, esse primeiro livro foi a minha própria cura, né? E ao compartilhar com as pessoas, e depois, quando eu lancei, ele foi escrito e lançado muito rápido, assim. Eu escrevi ele em menos de 4 meses, parecia que ele estava pronto dentro de mim. Foi, assim, incrível, né? Foi um processo difícil, em muitos momentos, assim, era difícil falar a verdade, foi um grande desabafo, e por isso eu resolvi escrever isso num livro e publicar, porque eu queria contar as minhas mentiras, queria revelar as minhas mentiras, e ele tem sido assim é, um portal de revelação para quem lê também, né? Então eu percebo que a nossa cura, quando a gente se coloca a serviço de fazer a nossa própria cura, a gente também se torna portal para outras pessoas, porque é uma sinceridade de alma, né? A gente se expor. A nossa cura é a cura do outro também, para quem quiser. É como se a gente mostrasse ali um caminho também para quem está procurando, né? Eu percebo isso. Assim como muita gente me mostra um caminho possível e real, cada vez que eu compartilho os meus aprendizados, eu também estou sinalizando para quem está em busca. Então é muito bonito isso. É uma teia da vida mesmo, onde todo mundo inspira todo mundo de alguma maneira, quando a gente se coloca a serviço. E aí, esse segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, eu já estava assim, bem tranquila nesse lugar de me expor, né? De falar das minhas limitações, das minhas imperfeições. Então, esse segundo livro já é um livro assim totalmente autoconhecimento mesmo, onde eu me analiso o tempo todo, onde a gente vivencia o mundo interno dos personagens. É uma ficção, então eu queria proteger as pessoas, né? Enfim, que tem a ver com a minha jornada, com a minha caminhada, não queria expor ninguém. Então eu resolvi fazer ficção, mas as experiências internas são experiências que de fato eu vivi e que eu vivo. Então, assim, tô amando escrever. Assim, foi uma coisa que chegou para ficar. Eu, nesse momento, estou muito focada na terapia, né, na constelação familiar. Então, eu até deixei um pouco de lado por falta de tempo mesmo, a coisa da escrita. E estou bem dedicada à terapia sistêmica. Mas a escrita chegou para ficar. Assim que der, eu começo o terceiro livro, já sei qual é o Oba! tema. Então, já que você trouxe, fala um pouquinho para a gente da constelação sistêmica, como você faz, e você tem uma outra abordagem também, né? Se você puder falar um pouquinho de cada uma delas. Sim, sim. Eu sou muito apaixonada pela constelação familiar tradicional, né, do Bert Hellinger. Já há mais de 25 anos que eu pratico, ou como representante no campo, ou usando na minha vida essa terapia, porque é muito potente, assim. Para quem já experimentou, parece mágica, né, o que acontece durante o trabalho, e parece mágica também o efeito daquilo. E aí hoje eu reflito sobre isso e penso que é porque a gente não conhece ainda essa tecnologia, essa transcendência
da nossa alma, da nossa mente. A gente ainda não vivencia muito esses aspectos supra-humanos, né, do nosso próprio ser. Então parece mágica, é como se a gente chegasse com um celular, né, assim, para uma tribo nativa que nunca viu tecnologia dessa que a gente criou, e aí vai achar que a gente tem um celular que fala sem fio, vai achar que a gente é Deus, né? Que a gente é mágico, que a gente é bruxo, mas não, é uma tecnologia, né? A gente teve um caminho que chegou até isso e conseguiu fazer, né, essa forma de comunicação que é a tecnologia. Então, a constelação familiar é uma forma de comunicação com o nosso sistema familiar, que é da onde a gente recebe todas as memórias, né? A gente recebe a vida e as memórias. Essas memórias são traumas e são também qualidades da experiência, né? São vitórias e são fracassos. Então, tudo isso vem para a gente através do nosso DNA, através da nossa memória celular e através do campo mórfico, que é comprovado, né, o descobridor desse campo unificado de consciência, que é um campo de comunicação do sistema, é um biólogo chamado Rupert Sheldrake. Com essa descoberta do campo mórfico. Tá passando aí a teia da vida, né? A teia da vida. Eu moro numa área de hospitais, então toda hora. A emergência da vida, né? Isso. É interessante isso, amiga, porque tem a ver com o que a gente está falando agora. Por isso que eu parei para citar. A constelação familiar, ela descobriu, né? Bert Hellinger descobriu que existem 3 leis muito simples, as 3 leis do amor. Ele aprendeu isso observando as tribos Zulus na África por mais de 10 anos. Então, a constelação familiar tradicional, ela é, por origem, por essência, xamânica. E ela trabalha nesse inconsciente de clã no qual todos nós estamos inseridos. Então, a gente recebe da família, né, todas essas memórias, como eu falei, e às vezes a gente está identificado com uma memória específica sem saber de onde ela vem, e a gente manifesta isso na nossa vida em forma de dificuldade. Então a gente pode estar tendo dificuldade no relacionamento, na vida profissional, na vida financeira. Isso é uma conexão com algum ancestral e é uma dinâmica oculta que a gente está repetindo. Por quê? Porque o sistema não olhou para isso. Então, essa dinâmica volta até que alguém tenha coragem de olhar para isso e faça essa virada de chave. Só que é muito difícil, principalmente na nossa sociedade, que não olha para esse mundo interno, perceber que isso é um padrão que já estava no sistema. Então, a constelação é essa ferramenta que, quando abre o campo da família, do sistema familiar, revela as dinâmicas ocultas. Porque a gente não copia só as dinâmicas positivas, né? De experiência, de aprendizado, de um ofício, né? Das vitórias dentro da família. A gente copia muitas dinâmicas que são negativas para fazer parte do sistema. Então, muita gente copia doenças, copia fracasso financeiro, copia padrões, por exemplo, de traição dentro do casamento, padrões de exclusão, né? Então, assim, isso tudo é copiado dos antepassados para a pessoa se sentir pertencendo à família. Mas é inconsciente. O problema disso é que é inconsciente, porque ninguém imita um fracasso financeiro conscientemente, né? Isso tudo é dinâmica oculta que o campo da constelação revela. E aí vem essa constelação que eu me formei, né? Eu fiz a formação toda durante o ano passado, que é a constelação familiar TSFI, que utiliza todas as ferramentas da constelação tradicional do Bert Hellinger, mas traz novas ferramentas que são a música, os tambores, maracá, algum instrumento, movimento de corpo, e utiliza outros sinais, outras comunicações
que não são só das nossas relações com seres humanos, mas também com os seres e os eventos não humanos. Por exemplo, tem um cachorro aí latindo do seu lado. Isso significa visceralidade dentro do campo. A necessidade de olhar para a visceralidade, de manifestar a visceralidade. Passou Uma ambulância. uma A ambulância, sirene. uma sirene. Dentro do campo, quando a gente está fazendo a constelação e é virtual, está sendo virtual já há 1 ano, exatamente 1 ano agora, cada sinal desse entra no campo da constelação como uma informação. Então, assim, de repente Uhum. você pode estar representando alguma coisa e um representante olha para você e fala: aquela espada de São Jorge me chamou a atenção. Para mim ficou muito forte o aspecto masculino. Eu preciso desse aspecto masculino na minha vida, entende? Então, assim, de repente, o representante nem te enxerga mais, ele só olha para aquela espada de São Jorge porque ele precisa muito desse aspecto masculino. Então, isso grita, salta aos olhos. Então, a constelação TSFI, ela usa um espectro de informação muito maior até do que os movimentos mais básicos da constelação familiar, que já é de um poder muito grande. E aí até eu te trago mais um aspecto sobre a constelação tradicional e a TSFI, porque a TSFI foi criada por uma mulher, Alexandra Caymmi. A constelação tradicional, ela tem uma cara de patriarcado. E isso é maravilhoso, porque graças a essa cara de patriarcado, a constelação de Bert Hellinger foi para o sistema judiciário, foi, né, para os tribunais, para os acordos dentro das famílias que muitas vezes estão brigando, marido e mulher não se olham nos olhos. Então, os tribunais se abriram para a constelação tradicional, astrologia, medicina, educação, toda essa sociedade patriarcal que a gente vive se abriu para essa ferramenta transcendental, né, que vai além da matéria, que vai além do que os nossos olhos veem e entra no campo da fenomenologia, porque tem cara de patriarcado. Então, isso foi, não sei se foi consciente, mas foi algo muito inteligente que aconteceu na nossa evolução. Uma ferramenta com cara de patriarcado, mas ela é xamânica. Aí chega a TSFI, criada pela Alexandra Caymmi, que é essa mesma base de cura, só que com cara de xamanismo, que aceita todos os outros movimentos de campo, como a música, a dança, né? E muitas vezes outros movimentos que são danças mais energéticas, né? Usa também a traumoterapia. Então, muitas vezes a gente está tirando as memórias ancestrais que a gente não quer, que está aqui no nosso corpo, sabe? Que está nos nossos ossos, que está na nossa carne. A gente solta tudo isso dentro do processo de liberação. Então, assim, é incrível isso da TSFI. É uma prática assim, muito mais livre, muito mais aberta, mais feminina, mais, né, Gaia mesmo, que aceita e comporta e acolhe muitas formas de manifestar o campo, né? Então eu sinto que tem um público específico também para a TSFI. Ah, que legal. O que público você acha que é? Quando chega alguém, você está fazendo esse trabalho terapêutico, né? E daí chega alguém para fazer uma constelação, a pessoa vem já com essa demanda, quero fazer com foco na TSFI, ou você sente e propõe? Como é que é, Ingra? Ótima pergunta, amiga, porque assim, tem constelações que são completamente convencionais, assim, que é a cara de Bert Hellinger, que é quando a pessoa ainda não se pacificou com o pai, com a mãe, né? Ainda não olhou para essas relações com os antepassados. Então, assim, a constelação fica bem tradicional mesmo, porque precisa
dessa reverência, né? A gente recebeu o bem maior da vida, né? Então, assim, a única maneira de equilibrar essa troca, uma das leis do amor é o equilíbrio da troca, a única maneira de equilibrar é a gente reconhecer o valor desse bem que a gente recebeu, que é a vida, né? Então, assim, a gratidão é a única maneira de equilibrar essa troca. Agora, se a pessoa teve pai ou mãe, assim, com questões muito difíceis de harmonizar, a gente faz essa reverência e solta mesmo essa ancestralidade, né? Aí a TSFI chega quando a pessoa já se harmonizou com esses aspectos da família e precisa encontrar o caminho dela. Então, assim, ok, eu já reverenciei pai e mãe, eu já soltei todas as dinâmicas que eu não quero para a minha vida, mas e agora que eu soltei essas referências que muitas vezes são negativas, quem sou eu? Qual é a minha vibração original? Assim, o que diz meu coração? O que diz a minha alma? Né? O que é que meu corpo está me dizendo? Então, a gente entra nesses aspectos mais da pessoa, né? Que tem a ver com a existência da pessoa que já soltou os padrões e não quer mais repetir, quer trazer novas experiências para o sistema. Até porque isso é muito interessante, o sistema quer que o descendente traga novas experiências. O sistema não quer repetição. Quando a gente abre o campo, que entra avô, avó, bisavó, eles estão assim desesperados para que alguém faça diferente. Porque eles não fizeram diferente, porque eles repetiram. Então, assim, eles abençoam esse descendente, para que esse descendente olhe para o que não foi olhado, faça o que não foi feito, faça os movimentos, né? Então, é muito lindo. Eu percebo que é uma expansão de consciência mesmo, assim. Que a gente não pode julgar ninguém, porque a gente não sabe o que está ali naquele sistema. Muitas vezes a pessoa está numa atitude aparentemente louca, destrutiva, mas ela está equilibrando algo do sistema. E se essa pessoa tivesse esse olhar, né, mais compreensivo, não digo alguém que já está num posto de realmente fazer estrago, mas se no andar da vida dessa pessoa, alguém mais lúcido vai lá e percebe que ela está tentando equilibrar o sistema, já consegue ajudar essa pessoa a fazer essa liberação, entendeu? Às vezes é um sistema que se deixou invadir muito, que se deixou machucar, que não teve voz, e aí essa pessoa assume um lugar de loucura, de querer ter voz o tempo inteiro, de querer se impor o tempo inteiro, mas ela está equilibrando o sistema. Essa força que ela traz não é à toa. Assim, não está ali por acaso, só precisa ser bem encaminhada, né? Isso eu acho que é uma informação muito importante que você traz, porque às vezes quando alguém tem uma questão na nossa família, né, ou mesmo quando a gente tem uma questão, a gente tende a pessoalizar, né, individualizar essa questão como se fosse uma coisa só da pessoa, né, ou a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer, né. Esse olhar sistêmico, ele é um olhar que a gente está aprendendo agora, né, porque durante muito tempo ficou focado naquela pessoa. Então vamos resolver só aquilo que, inclusive resolver só sintomas, né? Não procurar uma causa, né? Procurar uma coisa maior por trás, né? E isso que a constelação sistêmica traz, de você olhar algo nesse campo inteiro, né? É muito importante, né? Eu fiz uma formação introdutória, fiz com a Cláudia Mela Zaroca, que também trabalha, né? Ela trabalha com a tradicional. Nessa época, eu percebi assim que vai ampliando num lugar que às vezes dá até medo, né? Que você vai sentindo que certas camadas em você não acessava antes, né? E você começa a olhar para isso. E aí um amigo me convidou para ir no show, se eu não me engano, é da Margareth Moraes. Pode ser que não seja essa cantora, pode ser que seja outra, agora eu não estou lembrando. E aí eu me arrumei, né? E aqui perto de casa, eu moro perto da Lapa, e eu disse, eu vou andando. Depois eu achei que eu estava muito arrumada para ir andando a pé, né? E aí fiquei, não, então não vou arrumar o cabelo, não vou passar um batom, não sei o quê. E nessa hora eu lembrei das minhas avós, né? Lembrei das minhas avós que não podiam sair, que tinham questões de machismo, de repressão e tal. E me deu um empoderamento, né? Que era assim,
você não está indo só por você não está indo sozinha, né? Você está indo com todas essas mulheres que não podiam se arrumar, né? E muito menos sair sozinha para ir para uma festa, para um show, caminhando na rua, né? E você pode, então vai com essa força. E foi muito incrível, porque parece que eu enchi meu peito, sabe? E aí eu fui andando com muita dignidade, toda arrumada, né? De Sim. salto pela Lapa, né? Foi uma coisa engraçada que eu nunca tinha experimentado, né? E porque eu ficava muito nessa coisa retraída, não, eu sou uma mulher sozinha na rua, né? Vou correr o risco, né? Então eu procurava sair o mais sem graça que eu pudesse para não chamar atenção. Então esse empoderamento de perceber, né, que tem uma coisa muito maior, foi libertador para mim. Inclusive de uma coisa que eu sentia como algo que ficava no meu campo me fechando, né? E a constelação familiar deixou isso muito claro, né? Achei muito maravilhoso. Mas eu conheço pouco, né? Conheço Sim. pouco, porque é um lugar que eu vou indo observando, né? E tal. Sempre me surpreendo, né? Com aquilo que vem. Sempre, às vezes, eu quero fazer alguma coisa. Ah, não, hoje eu vou constelar tal coisa. Né? Só participei de oficinas. E aí acaba que vem uma outra coisa que eu não estava pensando, e aquilo é bem Exato. impactante também, né? É muito interessante. Como é que é o processo terapêutico, Ingra? Da formação do terapeuta? O terapeuta, ele desenvolve uma intuição, um olhar, como é que é? Sim. Então, primeiro essa história que você contou aí, Paty, é perfeita, assim, é perfeita. Hoje eu tenho um olhar tão diferente para tudo isso. Assim, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa se enfeitando demais, e o que eu falo é, se pergunte se você está fazendo isso porque a sociedade manda você se vestir assim, ou se você está obedecendo essa voz mais profunda, porque às vezes a pessoa está equilibrando o que o sistema dela não pôde fazer. Então é exatamente isso que você está falando. É assim, não é pessoal mesmo, é do coletivo. Sabe que o Ho Oponopono trabalha exatamente nessa visão, nessa consciência. Porque o que é o Ho Oponopono? Eu não sei, não dá tempo de contar, mas tem uma história que foi o que tornou o Ho Oponopono, que é das tribos Kahunas do Havaí, famoso no mundo inteiro, que é uma história do Dr. Ihaleakala. E o que que o Ho Oponopono faz? Ele, quando você diz as palavras, né, sinto muito, te amo, me perdoe, sou grato, você está assumindo para si a responsabilidade da sua parte pelo que o outro fez. Então, assim, você está se colocando nesse campo maior onde o que o outro fez também tem uma partezinha sua. Então, assim, por exemplo, um assassino, aquilo que ele fez, aquela atitude dele, não é só dele. Uma parte é dele, claro. Ele canalizou, ele deu passagem para aquilo. Ele pode ser uma pessoa mais frágil, menos avisada, mas ele canalizou talvez 50% do próprio campo da família humana. Né? Então, assim, coisas boas e coisas, né, positivas e negativas, vamos botar assim, né? Positivo aquilo que une, negativo aquilo que separa, assim, bem básico, né? Polaridade de carga. Então, assim, coisas positivas ou negativas vêm do campo. E a gente canaliza, a gente faz a escolha do que a gente quer canalizar, mas não nasceu dentro da pessoa, ela captou, ela canalizou. Então, esse trabalho se dá através da informação do campo. O que eu acho assim que é fundamental? Primeiro, a pessoa viver muito essa canalização das informações do campo mórfico como representante ou como cliente ou assistindo. Às vezes a pessoa que está assistindo tem curas profundas porque está no campo. Então, abrir o campo, eu digo que o cliente ou a cliente é a senha do Wi-Fi do campo da família dela, né? Então, assim, se a pessoa chega e abre, né? Ela pediu para fazer a constelação, ela é a senha do Wi-Fi. Todo mundo que está naquela roda de cura, né? E quem vai se curar mesmo é a pessoa, mas naquela roda de trabalho de cura, está acessando essa rede, esse Wi-Fi da pessoa. Ela deu a senha. E aí todo mundo com muito respeito, é um lugar muito sagrado, muito sério, de muita responsabilidade, vai canalizar essas informações. Qualquer pessoa, mesmo alguém que está chegando ali só para conhecer, vai canalizar e vai ficar muito impressionado
com a força da informação que está chegando. Então, assim, para o condutor é importante que isso tenha sido vivenciado muitas vezes. Então, assim, a minha formação durou 1 ano. Normalmente, essa formação dura 1 ano e meio. Para mim foi 1 ano porque como a gente estava no isolamento, eu fiz os módulos mais seguidos, eu não dei tanto espaço entre um módulo e outro, então a minha formação foi mais rápida. Eu comecei a conduzir no meio da formação. E por que que eu comecei a conduzir no meio da formação? Porque eu tenho mais de 25 anos de voo, de horas de voo, que eu digo que horas de voo, é estar no campo, canalizando informação como representante. Claro, no meio da formação eu comecei a conduzir de graça. As pessoas sabiam que eu estava em treinamento, um treinamento muito sério, um treinamento muito comprometido, mas eu nem cobrava, eu não era formada. E aí, só quando eu me formei foi que eu assumi isso profissionalmente, que foi em dezembro, né? Então, é isso, né? A pessoa tem que ter uma formação de, no mínimo, 1 ano para fazer constelação. Agora, o ideal é que tenha mais anos, né? Mais tempo de estar no campo, de conhecer a prática, de representar, porque é um trabalho fino, é um trabalho que lida com uma outra dimensão de informação mesmo, né? Que é o campo da fenomenologia. Então, é uma ferramenta, só um último alerta assim, que eu acho importante, é uma ferramenta muito poderosa de cura, né, que entra no sistema da família, que entra nesse lugar muito sagrado, e se a pessoa não sabe o que está fazendo, é como um bisturi muito afiado na mão de um cirurgião, né? A pessoa pode mexer ali de uma maneira irresponsável até. Então é muita responsabilidade. Eu te confesso que diariamente eu pergunto ao campo se eu devo continuar assumindo esse lugar mesmo de condutora, porque é muita responsabilidade, assim. Tem hora que dá vontade de falar, ai meu Deus do céu, que responsabilidade, assim, que eu estou me colocando. Claro que tem a responsabilidade de cada pessoa de fazer seu próprio movimento, sua própria liberação, sua própria cura, mas eu e todos que estão ali junto comigo entram num lugar muito sagrado da pessoa, sabe? Que é o campo da alma, é o campo da alma. Eu ia perguntar exatamente isso, né? Como diz um amigo meu, eu vou botar uma senha aqui, porque eu pensei e você captou a pergunta. Eu ia perguntar se tem algum risco, né? Inclusive pro terapeuta. Ó, tem alguém que está perguntando, a Janete Figueiredo, é possível fazer a constelação somente eu e a condutora? Sim, tem a constelação individual que é feita com bonecos. É possível. Uhum. A Paty que cuida da fanpage, ela está me lembrando aqui que na quarta-feira, eu estou fazendo toda quarta, não sei até quando, tá? Mas quarta-feira às 19 horas, eu estou fazendo gratuitamente. Eu sorteio, pelo Zoom, eu sorteio uma constelação e é uma coisa que eu estou fazendo para quem quer conhecer, quem quer experimentar. Todo mundo sente o campo, assim, mesmo quem não está representando, quem está com a câmera fechada, sente, né, as vibrações do campo. É muito forte o trabalho, é lindo. Onde que a pessoa vai, Ingra? Você faz o sorteio na sua página no Instagram? Onde é? Para eu botar aqui. Não, tem o telefone. Paty, você pode colocar o telefone da inscrição, porque, na verdade, a pessoa precisa entrar num grupo, que é um grupo que não é de WhatsApp, que ninguém fala nada, é só para receber o link do Zoom na quarta-feira. Então, a pessoa vai entrar nesse grupo, é um grupo silencioso, ninguém fala. E a Paty, no dia, coloca o link do Zoom. Acho que ela está escrevendo aí. Obrigada, Ah, que Paty. legal. A outra Obrigada, Paty. Paty. Obrigada às Paties. Obrigada, Paty. E, Ingra, o nosso tempo tá chegando ao final, mas antes da gente fechar, eu queria que você também falasse uma outra coisa, né, que eu tenho percebido muito. O ser mulher, né? Então a gente falou disso, né, de como a gente chega, né, dos padrões, e a gente também está vivendo uma transição, né, uma transição planetária, uma transição nos costumes, né, uma transição na cultura, né, a questão da pandemia, ela traz
mudanças de comportamento que a gente nem sabe ainda, né? Coisas que a gente vai ver só depois que isso tudo passar, né? Quando passar, e a gente não sabe quando. Que aprendizado é esse que a gente está tendo que desenvolver individual e coletivamente, né? Mas você acha que dá para dizer, é uma reflexão que eu tenho feito, assim, principalmente aqui com esse espaço do Mulheridade, né? O que você aprendeu sobre o ser mulher na caminhada da vida que você não sabia lá quando você se percebeu mulher no início de tudo? Tem Ai, algo assim que você muito tenha bom. aprendido e que você possa Sim, compartilhar? sim, sim. Eu acho que essa capacidade de acolher, a capacidade de acolher. Eu acho que quando a gente tem a autoproteção, né, o enfrentamento, tudo isso que também pode estar dentro da mulher, isso é do nosso aspecto masculino. Eu acho que é do feminino a capacidade de acolher, né, de transmitir a vida, de nutrir, de regenerar. Então, assim, o acolhimento, regeneração e nutrição tem a ver com o feminino, tem a ver com a mulher. E os homens têm isso também, eles podem desenvolver isso também dentro deles. Mas o que eu percebo é que eu, ao longo da minha vida, para não ser muito invadida, para ser respeitada, eu adotava muitas vezes uma postura de enfrentamento. E hoje eu percebo a potência de acolher, a potência de ouvir. Então, eu estou desenvolvendo muito isso em mim. Eu acho que são as qualidades que a gente precisa para uma sociedade mais equilibrada, né? Ouvir, acolher, se calar, se recolher, regenerar se curar também. Eu acho que a cura tem a ver com o feminino dentro de homens e mulheres. Então, acho que esse novo tempo pede isso, né? Não destruir mais, né, as florestas, deixar que ela se regenere. O grande arquétipo, o grande exemplo do feminino no planeta Terra são as florestas, né? E o que que ela faz com ela mesma? Ela se regenera, ela se multiplica e ela é silenciosa. Quando a gente destrói, é aquele barulho, né? Aquele estrondo. Mas quando a natureza brota, ela é silenciosa. Então, assim, se eu pudesse eleger o maior exemplo do feminino, né, que a gente pode experimentar nessa terceira dimensão, é a floresta, é a mata, é uma árvore, uma planta que cresce. Isso, para mim, é o feminino puro, né? Que não tem nada de. Não sei se tem algo de masculino numa árvore. Com certeza tem, mas assim, ela é muito manifestação do feminino, né? A árvore da vida. Ela tem a coisa de ser vertical, né? Isso é masculino, Sim, tem a ver com o espírito. sim. Mas isso é muito legal, Angra. A gente estava falando disso um pouquinho antes, né? Quando a gente conversou na nossa harmonização, né? Que é a nutrição, a regeneração. Isso também é a Deméter, né? Que é esse mito, né? Essa deusa grega que tem vindo muito para mim nesse processo, né? Porque ela é filha de Réia e Saturno, né? Réia é o fluir, Saturno é o tempo. E eu penso também, a Ana Vitória, né, que fala pra gente, você precisou da sua rebeldia para chegar até aqui, né? Mas a Sim. partir daqui é obediência, né? É uma obediência à nossa ética, né? Ao nosso espírito, a essa conexão com o divino que a gente tem, né? Então, às vezes também naquela época que tudo começou para nós, né, pessoalmente, não era possível que a gente fosse de um outro jeito, né? E para Uhum. sobreviver com as nossas inspirações, a gente precisava também, né, é, um pouco dessa autopreservação, né? Não teria como chegar Sim. de uma forma aberta no mundo como ele estava posto naquela época, né? E agora também com todos os processos de nós mulheres nos fortalecendo, né? Como um grande grupo também, né? A gente se reconhecendo como irmãs, né? Como mães, como filhas, como irmãs, nessa conexão mais profunda. Isso também é uma coisa que eu tenho aprendido bastante, não de forma fácil, mas assim, que sempre é muito benéfico, né? Quando você sente esse coração. Eu lembro que uma amiga contava do parto, né, dela e perguntaram o que foi mais significativo para você no seu parto, no parto do seu filho. E aí ela respondeu: sentir que eu não estava sozinha ali, que todas as mulheres da minha família e as outras mulheres estavam comigo naquela hora. Nossa, achei isso de uma beleza, sabe?
você sentir isso, né, nas suas entranhas, nesse momento que é tão importante, que é parir uma outra vida, né? É, tão bonito. Então, Ingra, muito Sim. obrigada Oh, pelo poxa! seu amor, pelo seu carinho, por ter aceito o convite, compartilhar com a gente as suas experiências, o que você sabe, o que você vem aprendendo, o que você vem semeando, né? Você como um ícone de beleza também do feminino, né? Mantendo isso em todas as estações da sua vida, né? Com muita elegância, com muita dignidade, né? Com muita sabedoria também. Então, eu te agradeço. E aí eu quero, para a gente fechar, que você diga como é que você chegou aqui hoje, como é que você sai. Tá bom. Ó, você sabe que até a gente nem precisa sair correndo, porque já passou de uma hora, É, né? E agora, e agora o Instagram ele permite, né, que passe de uma hora. Achei até muito 4 dá para ficar. sério. Sério. Meu Deus do céu. Até Eu para já fazer fico, festa, né? meu Deus, é verdade. Não, eu já fiquei até Faz um quase evento. duas. É, quase duas. Eu já acho, meu Deus, é muita coisa, né? Mas que assunto importante esse, amiga. Assim, acho que todos nós estamos aprendendo muito, né? E essas qualidades que a gente não tem desenvolvido tão muito necessárias, né? Tudo isso que você falou, eu concordo, é exatamente isso. A gente não é sobre a gente fazer o que a gente quer, não é sobre a gente achar que o que a gente canaliza é nosso. Assim, o positivo e o negativo Ingra, que a não gente estou está conseguindo te canalizando. ouvir. Não sei se é alguma coisa no Não? meu. Sério? Não estou ouvindo você falar. Tá Uau! sem áudio para mim. De repente, de repente É, não estou conseguindo ouvir. Eu vejo leitura labial, né? Mas não consigo escutar o que você está falando. eu vou sair, Será que é no meu? Tá volto. todo mundo ouvindo aí, Ingra? Alguém pode responder? É, vamos Um esperar. coração ali. Acho que a Maria Regina tá Ah, diz que ouvindo. tá normal ali, ó. Tá. Então é Ah, alguma coisa no meu mesmo. Deixa eu ver. mas então talvez Ó, seja não porque vou tá ouvir, na vou ouvir hora. só na gravação. Não vou conseguir. Acho que tá na hora da gente Vai, encerrar. amiga, fala. Vou escrever, peraí. É, vou botar aqui, está na hora de encerrar, então. O campo tá mandando de encerrar, então. Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, ver se você topa. Eu encerro esse aqui, salvo, né, no IGTV e depois a gente Não, volta para fazer essa despedida. Eu gostaria muito de ouvir você falar. Pode ser? mas vai ficar. Ó, peraí. Tá. Mas vai ficar separado. Me diz se pode ser isso que eu tô falando. Ó, mas vai Pode ficar ser que eu não tô separado. entendendo. Ó, eu escrevi. É, vai ficar separado. Você então faz o encerramento e depois a gente conversa, porque eu não vou conseguir, eu não tô ouvindo. Tá, Mas já tá. fica minha gratidão pela sua Ó, presença e de todo mundo que veio também, tá? tá Então, vou bom, ficar tá aqui. bom. A Paty da fanpage. Ah, o tira o fone. A Paty tinha falado para você tirar o fone. Você, Não adianta. Já não? tentei, não tá dando. Pronto, tá bom. Tudo bem. Então, amados e amadas que estavam aqui com a gente, gratidão pela presença. Feliz Dia das Mulheres e do Feminino, dentro de homens e mulheres. Gratidão, Paty, minha amiga, pelo convite, pela oportunidade de conversar, viu? Oh, um beijo. Até a próxima. A gente faz outras. Então, não ouvi, mas imagino que a Ingrid tenha falado coisas lindas. Já tirei o fone do aparelho, já botei, já levantei o volume. É a segunda vez Tudo que bem. acontece isso. Mas, assim, Oh, agradeço a cada uma que veio, cada um que veio. Muito obrigada pelas palavras, Ingrid. Vou ouvir depois na gravação do IGTV, né? sim, Eu sou sim. curiosa, não aguento ficar sem ouvir. E, então, desejo que todos nós, tenhamos um Dia Internacional da Mulher maravilhoso, com muita consciência, que a gente consiga ter esse aprendizado coletivo o quanto antes, né? E a gente possa seguir nossa travessia como humanidade também, já com os pingos nos is, né? Com tudo acertado, inclusive com todas essas terapias, metodologias, saberes, conhecimentos que têm chegado para a gente, que eu acho que é justamente para a gente acertar o passo de uma vez, né?
e entrar nessa era de aquário já com a evolução aí na mão. Muito obrigada, Ingra, por tudo. Vai ficar gravado no IGTV e eu vou Massa. compartilhar com a Ingra. Vou compartilhar na lista também, para quem quiser assistir, quando quiser assistir. Obrigada, Hum. querida. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.